Olá, internautas, programa Momento Econômico, um patrocínio da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. O tema repatriação voltou a estar em cena, em pauta agora em 2017. Foi aprovado um novo período para aquelas pessoas que possuem dinheiro no exterior e querem regularizar a sua situação junto à Receita Federal. Na edição anterior do programa, no ano passado, o governo federal arrecadou 46,8 bilhões de reais. Mas o que aconteceu com quem aderiu e como ficam as regras agora? Tem dúvidas. Para falar sobre esse assunto, conversamos no Momento Econômico com o César Moreno, que é sócio do escritório Braga e Moreno, consultores jurídicos e advogados. César, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Roberto. Tudo bem. Então, o que é essa nova versão da repatriação de valores? Bom, essa nova versão, basicamente, ela é uma continuação da anterior, eles simplesmente reabriram o prazo. Em apertado resumo, as regras são basicamente as mesmas, eles só retomaram o tempo e deixaram a possibilidade de que as pessoas que não tiveram oportunidade de aderir da primeira vez, que elas o façam agora, neste ano, até 31 de julho. Aí. Então, o prazo só é um pouco mais curto. O ano passado ia até 31 de outubro, né? Alguma coisa assim. E aqueles que já remeteram o ano passado, poderão remeter novamente ou poderão complementar a remessa? Tem alguma coisa nesse sentido? Tem sim. Eu acho que a nova lei, a lei que reabriu a possibilidade de adesão ao programa de repatriação, ela trouxe algumas possibilidades e algumas pequenas mudanças na legislação. Então, acho que o primeiro ponto que é importante lá de mudança foi a possibilidade de você ajustar informações da sua declaração passada, ou seja, quem aderiu até outubro de 2016 e tiver, por um acaso, se equivocado com relação a algum número ou não tiver conseguido a documentação precisa para fazer a declaração da maneira correta, como determinava a lei, corria o risco de ser excluído do programa, porque assim previa a legislação anterior. A legislação agora, ela ajustou esse ponto e permite a possibilidade de correção de valores. Então isso é muito bom, isso realmente facilita, porque eu acho que o objetivo maior é trazer esses recursos para uma maneira formal, onde a pessoa passa a oferecer a tributação de maneira contínua. E essa é a possibilidade. Então não adianta nada, o objetivo do governo realmente não é punir as pessoas, mas sim fazer com que esse patrimônio que não era oferecido à tributação, que ele passe a ser oferecido à tributação e seja mantido assim. Então essa possibilidade trouxe. E isso foi uma coisa que na prática se revela muito boa, porque nós trabalhamos muito nesse programa de repatriação do ano passado, encontramos aí diversas dificuldades por parte dos contribuintes, muito mais por conta da burocracia entre os bancos. Então, quando a gente fala de patrimônio no exterior, na esmagadora maioria das vezes é dinheiro, é aplicação no exterior. E cada banco, por incrível que pareça, tem a sua maneira de trabalhar, tem a sua maneira de enxergar como é que ele vai tratar as informações confidenciais. Então, alguns não, mesmo com a autorização dos seus clientes, não passavam as informações para cá, para o Brasil, que era uma obrigação também da legislação anterior. E em alguns outros casos, você tinha também o problema de bancos que deixaram de existir ou de contas que foram mudadas, transferidas do banco A para o banco B. E aí o banco A, que tinha perdido o cliente, ele dificultava a vida desse cliente e não passava informação também, o que de novo impactava na base de cálculo para repatriação e, consequentemente, na efetividade da adesão desse contribuinte ao programa aí de regularização cambial. César, então, basicamente as regras são semelhantes a que nós tínhamos no ano passado. Exatamente. Quem fez esse retorno do dinheiro, que repatriou, ele efetivamente chegou no Brasil ou ele só regularizou na Receita Federal, que me parece que a maioria continuou lá fora? Eu acho que teve assim um pouco de cada. A esmagadora maioria manteve o dinheiro ainda aplicado no exterior. Uma pequena parcela de contribuintes realmente trouxe um pedaço do dinheiro para fazer o pagamento.
e alguns poucos realmente trouxeram o investimento todo de volta para o Brasil, porque entenderam que as taxas oferecidas no mercado internacional são muito inferiores àquelas que o Brasil pratica. Resolveram trazer para cá de uma maneira mais fácil para você trabalhar, administrar, e realmente encerraram o investimento no exterior e trouxeram para cá. Esses 46,8 bilhões do ano passado é o dinheiro que entrou referente à tributação, né, do imposto de renda, que o governo, a multa mais o imposto de renda. A multa e imposto de renda é semelhante ao que foi o programa do ano passado? É a mesma coisa? Não, eles encareceram, ou seja, quem deixou para a última hora ou quem aguardou para ver se o governo reabriria a possibilidade vai pagar um pouco mais caro. No ano passado, a carga tributária, em termos de alíquota, era equivalente a 30%, mas com uma taxa de câmbio subsidiada, ou seja, você podia fazer a repatriação em 2016, mas oferecer a tributação, o patrimônio no exterior, com base no dólar do último dia do ano de 2014. Então você tinha uma variação aí de carga tributária efetiva que variava de 20% a 25% de custo total, a depender do momento em que o contribuinte optou por fazer a adesão em relação ao câmbio do ano de 2016. Para agora, a gente não tem mais essa benesse do câmbio, como é que eu vou dizer, beneficiado aí. Então, esse câmbio agora vai ser o câmbio efetivo de 30 de junho de 2016. E a alíquota total subiu também. Então, continua sendo um acréscimo patrimonial em 30/6 de 2016, tributado a 15%, só que a multa agora passa a ser de 135%. Então, a carga tributária efetiva, em termos de alíquota, passa de 30%, que era do programa anterior, para 35,25%. Que é o total. Alguma coisa nesse sentido. E na sua opinião, César, é importante que as pessoas que têm recurso lá fora regularizem? Que sim, mas qual é a sua opinião? Na minha opinião, pessoal, eu acho que sim, é importante, até porque já tem uns bons anos que o mundo tem se tornado um lugar pequeno demais e pouco favorável a você manter patrimônio no exterior não declarado no seu país de origem. Explico. Tudo começou lá atrás, em 2001, melhor dizendo, se agravou mais em 2001 com o atentado lá das Torres Gêmeas. Dali para frente, Estados Unidos e OCDE começaram a trabalhar muito fortemente contra esse trânsito internacional de capitais aí que não tinha uma origem nem uma finalidade muito clara, especialmente para coibir terrorismo e narcotráfico e alguma coisa de tráfico internacional de armas também. E no meio dessa guerra contra terroristas, narcotraficantes, etc., os empresários que mantinham um pé de meia, digamos assim, no exterior não declarado, começaram a ser vítimas também desse tipo de burocracia criada. Na prática, muitos empresários, já naquela época lá atrás, que tinham recursos no exterior, por meio de offshore, tiveram valores congelados que levaram às vezes 2, 3, 4 meses para conseguir o desbloqueio daquele recurso, para provar que a origem era lícita, que era um empresário, que trabalhava, que era só uma coisa que ou não estava plenamente declarada, ou era mantida assim, de maneira não muito transparente para o seu governo local. E aí, de 2011 para frente, os bancos realmente começaram a fechar o cerco contra seus clientes e começaram a dificultar muito até mesmo a abertura de contas em nome de empresas offshore, ou seja, daquelas companhias criadas em paraísos fiscais ou em países onde eles não obrigavam a identificação de todos os seus acionistas, e isso dificultou muito a utilização dessas empresas. Aí some-se a isso, não só no Brasil, a questão da Lava Jato, como também no exterior, Panama Papers e outros vazamentos, onde você teve aí aquele sigilo todo quebrado e espalhado. Então nós temos, acho que mais ou menos no cenário internacional isso, e a consequência é que pessoas físicas, pessoas jurídicas que têm patrimônio no exterior, que não esteja muito claramente declarado ou que não esteja regularizado no seu país de origem, realmente passou a ter muita dificuldade de manter aquele patrimônio e de utilizar aquele patrimônio. Nós temos casos até de clientes que receberam uma simples notificação do banco no exterior,
com um cheque administrativo dizendo, olha, nós encerramos a sua conta, o seu dinheiro está aqui disponível e o senhor vai sacar esse dinheiro quando o senhor comprovar que ele vai ser depositado numa conta sua, declarada no seu país de origem. Então, realmente, isso passa num movimento muito mais internacional do que meramente interno, e já tem alguns anos. Programas de repatriação acontecem em vários países. Tem muita diferença dos programas lá fora com o programa brasileiro, assim, em média ou não? Tem sim, especialmente na carga tributária. No geral, eles são programas de anistia justamente para permitir que todas as pessoas façam aí a regularização do seu patrimônio, pagando uma carga tributária e se livrando de qualquer tipo de consequência penal, digamos assim. Então nós tivemos recentemente na Argentina, onde a carga tributária era 10%, era até algo em paralelo com o do brasileiro. Em compensação, na Itália, Espanha, Portugal, nós tivemos outros programas também, mas porém com cargas tributárias mais elevadas, mas em suma são muito parecidos com o programa brasileiro. O que realmente varia é a carga tributária aí. E qual é a expectativa, César, do governo para essa nova reedição do programa? Ele está esperando arrecadar a mesma coisa, bem menos? O que você tem para comentar? Olha, pelo menos eu não tenho notado nenhum pronunciamento oficial sobre a expectativa do governo em relação a esta etapa da repatriação. Mas, pelo menos entre nós profissionais que trabalhamos na área, nós imaginamos que o volume vai ser muito menor, porque realmente o grosso já veio na primeira etapa. Agora realmente ficaram os retardatários que tiveram algum problema ou que não tiveram a segurança necessária para fazer a adesão, porque muita gente também tinha a preocupação de fazer a adesão e de ter sobre si um holofote que o marcasse e o distinguisse dos demais contribuintes como sendo um contribuinte mal pagador que vai passar a ser fiscalizado de maneira mais severa, né? Então eu acho que vai ser um número bem menor, é uma quantidade de pessoas residual, não acho que vai ser grande coisa. Eu acho que ele surgiu justamente para adaptar aquela possibilidade aí de você limpar os problemas relativos a 1º de janeiro de 2015 para frente, até a data de adesão, pelo menos do primeiro refis, coisa que o programa, no seu modelo original, não permitia fazer, ou seja, você eliminava o problema fiscal e tributário, mas só até uma determinada data, para frente não. Então, é possível também que alguns contribuintes tenham deixado de fazer essa opção, porque eles entendiam que a adesão não os livraria 100% do problema, livraria um pedaço do problema, mas não tudo. E esta versão de agora, esta realmente vai permitir eliminar todos os problemas, inclusive até a data da adesão. Então isso realmente deve trazer algum número de pessoas que ficou de fora na primeira leva, mas um número muito menor. César, nós chegamos ao final do programa, desse bloco, e eu gostaria que você desse alguma recomendação a respeito desse assunto que é muito importante, a repatriação de valores. Acho que a nossa recomendação é que a avaliação da adesão ou não realmente seja feita com base levando em consideração a opinião de um advogado, porque não se trata de pura e simplesmente você preencher uma declaração como é feita na declaração do imposto de renda. Como ela tem repercussões penais e o prazo de prescrição é diferente e muitas vezes a interpretação da Receita Federal e do próprio Ministério Público com relação aos fatos que são levados dentro da DERCAT, que é a Declaração de Regularização Cambial e Tributária, é diferente. Então é um assunto bastante sensível que tem que ser levado em consideração com calma e tomando por base a opinião de profissionais da área de direito, porque às vezes a pessoa pode imaginar que ao fazer aquela declaração, que um fato que aconteceu há 6 anos atrás, que ela não precisa fazer, não precisa declarar, isso pode ainda, apesar da declaração, não dar o efeito necessário e pretendido com a declaração, que é a eliminação dos problemas penais. Então esse é o ponto, acho que maior. Vale a pena fazer? Eu acho que sim. Eu acho que é importante até porque os bancos no exterior não têm aceitado mais contas de pessoas que não declarem os seus recursos nos seus países de origem.
E, além disso, você tem uma troca de informações internacional muito maior, né? Você tem o FATCA, com os Estados Unidos, que já está em pleno funcionamento, e você tem também o Common Reporting Standard, com uma lei que foi passada pelo Congresso Brasileiro o ano passado, então já é lei para o Brasil, e já tem hoje a adesão de 109 países para esse tratado multilateral. Então eu diria que é uma questão de tempo até que essa troca de informações ela comece realmente a vingar, né? César, muito obrigado. A ANEFAC agradece. Internauta, consulte o nosso site www.anefac.com.br. Aí você tem toda a programação da nossa entidade. Um grande abraço.